Então, boa tarde, gente. A gente está muito feliz com a presença de vocês aqui, porque antes de mais nada, acho que trabalhar e conversar sobre texto é afetivo, né? Então, mexe com o afeto. E eu vou me apresentar, eu sou Ana Júlia, eu sou aluna do quinto período de licenciatura em Artes Visuais na Federal e sou orientanda de Luciana, então eu estou aqui mediando essa aula e também vou ministrar algumas aulas nessa cadeira que a gente vai dar junta, que essa aula aberta é a aula inaugural dessa cadeira também, e também é uma maneira de apresentar um pouco o projeto Aquele Cheiro do Tempo, que é um projeto que é fomentado pela Superintendência de Cultura, e esse é um dos motivos a gente estar gravando, como maneira de comprovar nossas atividades, né? E Aquele Cheiro do Tempo é uma performance, uma provocação de Lu, que surgiu, acredito que um pouco mais de um ano, se eu não me engano. E vem dentro dessas provocações que ela tem trazido sobre ritualizar o processo têxtil, a criação e o fazer têxtil. Então, essa duração de um ano, que pretende se estender por mais alguns anos, é parte dessa compreensão da importância da duração do tempo. E essa performance envolve a criação e a feitura de vestidos com crochê, e aí a cada encontro esse vestido vai ganhando novos pontos e novos encontros e novas histórias, né? Então a gente se encontra para crochetar e fazer que esse vestido vá se ramificando, e não só um vestido, como já tem dois, eu acredito. E vão ser outros ainda mais, né? E vou apresentar a Lu. Eu sei que tem duas formas de apresentar, que ela normalmente fala assim, que é uma mais formal e uma mais informal. Mas Luciana é docente, artista das práticas têxteis contemporâneas. E ela atua não só como artista têxtil, mas também como litógrafa e professora nos cursos de graduação e pós-graduação em artes visuais na Universidade Federal de Pernambuco. E como editora-chefe da revista Cartema. É doutora em arte e cultura visual, mestre em educação, especialista em gestão educacional e pedagogia. E, para além disso tudo, é uma grande professora e orientadora e amiga que nos ensina a criar e pesquisar com afeto. E acredito que é um pouco isso que ela também vai compartilhar agora nessa aula. Júlia, brigadão, Júlia. Sempre uma parceria com muita cumplicidade, né? Sou grata por isso. Então, pessoal, boa tarde. É muito gratificante estar com vocês nesse momento. Nós resolvemos, assim, a gente está abrindo uma nova temporada na UFPE de ações extensionistas de pesquisa e de ensino no campo das artes têxteis. Né? A gente trabalha por temporadas, vamos dizer assim, e a gente está abrindo uma nova temporada em que, por 5 semanas, nós vamos trabalhar presencialmente, em conjunto, com o crochê contemporâneo. Vai ser muito específico com o crochê contemporâneo, e depois disso, mais algumas semanas, 5, 6 ou 7, sobre o bordado. E essas ações, elas são presenciais, que elas envolvem tanto disciplinas dos cursos de artes visuais, como também ações extensionistas no Centro Cultural Benfica, que fica localizado em Recife. Então, hoje, nós resolvemos fazer uma aula aberta, ou seja, poder conversar com pessoas que estão bem distantes geograficamente ou que não podem estar presencialmente conosco, porque uma das partes dessa nossa nova temporada é um investimento em alguns aspectos teórico-práticos. Né? Eu, particularmente, não acredito em teoria separada da prática, mas
de fato, assim, essa aula aberta, ela tem um propósito. Hoje eu tenho esse propósito de comentar e conversar com vocês quais são as nossas bases teóricas ou os nossos fundamentos. Eu acho que é melhor dizer assim, o que, que fundamenta, quais são as bases que fundamentam a nossa prática têxtil, né? Enquanto pesquisa, enquanto produção poética, produção artística e enquanto ensino também no campo da docência. Então, a ideia hoje é realmente falar, trazer alguns apontamentos sobre os aspectos que nos norteiam, os aspectos que nos dão base para as nossas práticas. Então, eu peço assim que um pouquinho de paciência, porque eu vou fazer uma projeção e pretendo apresentar alguns pontos que são comuns a todos os nossos projetos de artes visuais e de artes têxteis, na verdade. Então, eu quero apresentar por alguns minutos, 20, no máximo 30 minutos, e depois aí a gente abre um espaço para perguntas e respostas, né, Júlia? Pode ser assim? E aí que diga. Aí a gente, na medida que vocês forem tendo perguntas, podem digitar aqui no chat, e aí ao final eu vou trazendo algumas delas e a gente conversa. Perguntas ou colocações, enfim. Tá, isso mesmo. Obrigada, Júlia. Então, é isso. Vou fazer essa apresentação, trazendo essas linhas gerais do que a gente está entendendo por narrativas têxteis no nosso contexto, e depois vamos traçar esse diálogo por meio dessas perguntas ou comentários escritos aqui no chat. Fiquem bem à vontade, né? Podem ir fazendo isso enquanto eu vou apresentando. Júlia, eu comecei aqui a apresentação, aí tu vai me dizer se está aparecendo direitinho. Calma, agora. Apareceu? Tá bom. Eu não vou estar vendo vocês, aí tu me avisa qualquer coisa, tá? Até Tá já. no WhatsApp. Então, pessoal, o tema hoje são justamente essas bases para a gente entender as narrativas têxteis e quais os regimes de verdade que a gente está criando aqui, né? O que a gente está construindo em relação a esse assunto aqui na Universidade Federal de Pernambuco, com este grupo de pesquisa, Grupo de Pesquisa e Ensino das Artes Visuais, o que a gente vem construindo especificamente ao longo dos últimos 5 anos, tá? Tem uma temporalidade demarcada, que é uma investigação que aponta já alguns resultados dos últimos 5 anos, do que a gente vem trabalhando. E hoje eu vou trazer essas pinceladas, mas eu quero dizer para vocês assim que eu não quero nem aprofundar em coisas tão teóricas e tal nesse momento, mas que quem tiver interesse em um aprofundamento teórico mais específico, tudo que eu estou falando hoje está já bem registrado nesse artigo, que é Quais Regimes de Verdade Nós Buscamos Criar, o mesmo título dessa aula virtual, dessa aula, que está publicado na revista Modus, tem aqui a referência, e também dizer para vocês que o que a gente está conversando hoje faz parte do 3º capítulo desse livro, Narrativas Têxteis e Docência Artista, que já está no prelo, ou seja, vai ser publicado em breve. A gente espera que seja publicado ainda esse ano, mas já está aí com uma previsão de certa rapidez aí para publicação. Então, os aprofundamentos, quem desejar, é só buscar esses materiais que a gente vai poder encontrar e conversar melhor. Quero delimitar aqui com vocês, porque a gente chama muito de artes têxteis, principalmente porque temos interesses, né? Toda vez que a gente quer participar de um edital para captar recursos, quando a gente quer legitimar as nossas pesquisas na universidade, quando a gente quer legitimar as nossas produções poéticas para uma galeria ou para uma exposição, a gente chama de arte têxtil, certo? A gente dá esse título. Mas, no fundo mesmo, o sentido que eu dou para este campo está muito mais ligado às práticas e às narrativas têxteis contemporâneas e o que eu entendo sobre isso. Então, o que eu entendo sobre isso é que essas narrativas têxteis, elas são as nossas ações poéticas
que utilizam as materialidades e as concepções têxteis. Então, quando eu digo assim, materialidades e concepções têxteis, eu estou falando desde o bordado, o tricô, o crochê, a tapeçaria, o macramê, mas eu também estou falando da concepção têxtil, que muitas vezes pode estar até afastada dessa materialidade têxtil, né? Essa concepção têxtil, que é o que eu vou apresentar daqui para frente, é o viés que nos encaminha para as nossas produções artísticas. Uma das concepções têxteis, por exemplo, é a relacionalidade e é a coletividade. Então, são algumas concepções têxteis que estão sempre baseando as nossas narrativas poéticas, as nossas narrativas artísticas. Mas, assim, a gente não fica também somente no bordado, no crochê, a gente também pesquisa as fibras, né? Por exemplo, o uso do cânhamo, a grande inovação que isso representa. A gente também trabalha com tramas digitais, e eu coloquei aqui em vermelho até o uso da inteligência artificial, que tem sido uma ferramenta nos processos de criação em artes têxteis, então a gente também caminha por esse viés. E quem é que pratica isso? Com quem a gente trabalha? Com quem a gente se arma a nossa cumplicidade, né? A gente trabalha com artistas, com artesãs, com estudantes, com desejantes, com curiosos. É sempre nessa onda que a gente vai, né? A gente trabalha com quem tem realmente interesse pelo campo das narrativas têxteis, com a intencionalidade de visibilizar as nossas narrativas autobiográficas, ou os relatos de grupos e comunidades, né? Os relatos autobiográficos de grupos e comunidades. Então, é a autobiografia, ou seja, a narração de si, que vai permeando as nossas práticas. Na verdade, é quando o têxtil e a sua materialidade, ou a sua conceituação, ou até as mirabolações, ele se torna imprescindível aos processos de criação. E aí, quero sempre pontuar isso, que não somente de artistas, tá? Ou quem circula no circuito dito oficial das artes ou comercial das artes, né? Aqui a gente está falando de quem protagoniza processos de criação com o têxtil. É com esse grupo que é imenso que a gente tem conversado bastante e com o qual a gente tem se interessado na universidade. E eu também quero pontuar bastante, com muita firmeza aqui, que eu acredito, eu e o grupo que trabalha, o nosso grupo de pesquisa, nós acreditamos que todo conhecimento produzido na universidade, ele precisa sair dos muros acadêmicos e transitar por onde é necessário transitar, né? Então, e ser fortemente influenciado por aquilo que se entende como fora desse mundo acadêmico. Então, realmente são pesquisas que eu vou apresentar alguns exemplos que vão tocando de maneira muito singular todas aquelas que são interessadas nos têxteis em geral, né? Então, aí eu quero trazer algumas pistas, vamos lá, algumas pistas teóricas para o que nós vamos viver nas próximas semanas presencialmente, mas algumas pistas também para tudo que a gente vem pesquisando no campo da arte têxtil. A gente tem 4 pistas aqui que se desdobram em muitas outras, mas as principais são o campo das artes têxteis, das narrativas têxteis, ele favorece a narrativa reflexiva de si, enaltece tudo que é autobiográfico e, ao mesmo tempo, evidencia que essas questões autobiográficas se referem ao coletivo. Então, assim, eu sempre digo que as narrativas autobiográficas, as nossas histórias de vida, tudo aquilo que nós vivemos, vivenciamos, lembramos e rememoramos, tudo aquilo é matéria, é combustível para os nossos processos de criação, para o que a gente produz em arte. Então, toda vez que a gente vai pensar um processo de criação, nós partimos, nosso primeiro ponto é uma memória. É uma memória afetiva, positiva ou não positiva, uma memória afetiva que nos
alegra ou que nos entristece, não importa, mas uma memória muito autobiográfica. A gente sempre parte disso. Mas é verdade que, ao longo dos processos de criação, essas memórias elas vão transbordando para os outros. Elas vão se configurando como memórias que não são mais individuais, elas são memórias coletivas. Então, o que eu trago como narrativa de vida, há diversos pontos que momentaneamente eu posso achar que são meus, que pertencem à minha história individual, à minha individuação, mas na verdade pertencem a uma história coletiva. As ancestralidades, a memória de massa, as imagens de massa, a memória, as construções histórico-culturais. Então, o primeiro ponto muito importante assim que a gente enfatiza quando vai trabalhar com o texto é que nós partimos, a gente começa, o primeiro pontinho é uma memória de si, mas essa memória de si, ela nunca é nossa, ela sempre se trata do coletivo. O que eu quero dizer com isso? Que as narrativas autobiográficas, elas só acontecem, elas só vêm à tona porque há alguém que nos pergunta sobre ela. Né? Há uma interpelação por essas memórias autobiográficas. Elas não existiriam enquanto memória autobiográfica que impulsiona o processo de criação, elas não existiriam se não existisse um processo de interpelação. Ou seja, alguém nos pergunta sobre essas memórias autobiográficas. E aí a gente narra a partir da interpelação do outro. E esse é um caminho muito interessante para a gente pensar assim, as possíveis armadilhas em relação a isso, sabe? Porque quem é que tem as condições sociais, as condições históricas, as condições culturais para perguntar qual a sua narrativa autobiográfica? Né? Então, é um dos pontos que a gente busca bastante pensar, que nem toda a narrativa vem à tona, porque nem sempre há um espaço ou se cria um espaço de narratividade de si. É muito interessante a gente pensar isso. Por exemplo, eu quero dar um exemplo, eu vou dar vários exemplos muito práticos, mas ontem mesmo eu estava em orientação com um rapaz e ele tem se inserido no mercado das artes, nas galerias comerciais, e ele tem feito todo o seu processo de criação, as suas obras, elas estão muito baseadas nas questões étnico-raciais. É um jovem negro, periférico e dissidente de gênero. Então, ele vem conquistando editais, ele vem conquistando muito, protagonizando muitos espaços de fala. E ontem mesmo ele estava comentando que gostaria muito de iniciar alguns processos de criação sem a ênfase nas questões étnico-raciais, sem uma certa obrigatoriedade que ele sente, uma certa obrigatoriedade de representar ou de falar por um grupo ou por uma certa coletividade. Então, assim, é um exemplo de como muitas vezes os nossos relatos autobiográficos eles vão sendo chamados, eles vão sendo cooptados por toda uma rede maior de significações, por relações de poder que vão nos captando, que vão captando as nossas memórias autobiográficas para se inserirem em determinado local. Mas se a gente quiser falar sobre outras coisas, a gente não tem espaço para isso. Sobre outros assuntos ou outros demarcadores sociais da diferença, esses outros demarcadores, a princípio, não teriam espaço, porque não foram chamados a falarem as suas autobiografias em relação a isso. Então, esse é um pequeno exemplo de como a gente vai entendendo as narrativas autobiográficas como algo que é característica do nosso tempo, é característica da arte contemporânea, é característica da pesquisa em arte, é característica de vários processos de ensino e de aprendizagem, as autobiografias, na formação de novos professores, que está aí muito focado nas questões autobiográficas. Ao mesmo tempo, tudo que é autobiográfico tem armadilhas éticas que nos deixam com muitas tensionalidades, né? Então, assim,
Eu falo isso muito a partir de um livro de Judith Butler, que é Relatar a Si Mesmo, e lá a gente tem mais coisas, muito mais, um aprofundamento muito significativo. E uma das questões desse livro que me pega muito atualmente é que toda a narrativa autobiográfica ela tem uma questão ética, de uma autorresponsabilidade com aquilo que a gente vai contar para o mundo, com aquilo que a gente vai registrar para o mundo, seja real ou ficcional. Muitas vezes a gente não conta nas nossas narrativas autobiográficas, nem sempre a gente conta aquilo que é considerado real, muitas vezes está acompanhado do que se entende como ficcional, mas aqui também posso dizer muito mais no nível das subjetividades. Então, assim, as questões éticas no campo das pesquisas em artes têxteis, elas têm girado muito em torno de como as autobiografias elas são captadas, inclusive como as nossas próprias autobiografias são captadas e são colocadas para compartilhamento no mundo, sabe? Toda vez que eu vou falar sobre o meu processo de criação, com o crochê, principalmente, eu ando por várias técnicas, mas o crochê é o que mais me instiga. E toda vez que eu vou falar, por exemplo, sobre maternidade em relação a essa produção em crochê, eu tenho um compromisso ético comigo mesma. O primeiro compromisso ético é comigo mesma, de escolher, primeiro, o que é possível ser dito, e como eu vou dizer isso, porque eu sei que uma narrativa sobre a maternidade, por exemplo, ela vai impactar, ela vai transbordar para outras pessoas. Então, como eu tenho esse compromisso ético de cuidar da minha autonarrativa e de como isso acaba circulando ou transbordando para outras pessoas. Então, acho que a primeira pista para a gente pensar aqui, e que eu estou lançando para a gente conversar um pouquinho depois, é as questões da autobiografia como fonte de processo de criação. A autobiografia, nos nossos trabalhos, ela tem sido fonte para tudo que a gente vai criar. E eu vou dar vários exemplos sobre isso, vocês vão, eu acho que vai ficar um pouquinho mais compreensível. A nossa segunda pista é entender que as relações de poder elas não são mais entendidas nem como hierárquicas e nem na horizontalidade, né? Está muito mais relacionado às relações de poder que são espiralares, que elas circulam, mas elas nunca estão no mesmo lugar. Então, assim, é muito nítido, por exemplo, que hoje nós, na universidade, o nosso grupo de pesquisa, Luciana Borre, aqui falando com vocês, a gente está ocupando um lugar, não só de privilégio, mas um lugar onde a nossa narrativa é legitimada por vários fatores, mas o principal deles é porque a gente ocupa um campo privilegiado, dentro de uma universidade. Então, assim, esse poder, ele é espiralar porque a gente está ocupando esse lugar ao mesmo tempo. A gente tenta ocupar outros lugares e essas outras ocupações são muito complexas de acontecerem, mas elas podem acontecer. Muitas pessoas que não estão na universidade também vão ter ou facilidade ou dificuldade de manter as suas narrativas circulantes nesse lugar. Então, a gente entende que as relações de poder, elas vão sempre acontecendo de maneira contínua, sendo executadas por pessoas, por pessoas e grupos que vão mudando os seus espaços nas relações de poder, vão mudando os seus lugares nas relações de poder. Tá? Então, por exemplo, bastante prático, né? Hoje em dia já não é mais admissível no campo nos campos de pesquisa, pelo menos na universidade, não é mais admissível uma pessoa, um artista ou um pesquisador ir até um determinado grupo étnico, por exemplo, ir até uma comunidade indígena, uma comunidade originária, passar um tempo lá, aprender as técnicas, por exemplo, as técnicas de cestaria, é um exemplo aqui, que agora eu estou lembrando especificamente de um caso, em que esse pesquisador vai até
um grupo indígena aprende as técnicas de cestaria e volta para a capital, ou seja, volta para uma zona ainda mais privilegiada e faz uma exposição com as suas obras produzidas com este grupo. Então, assim, esse tipo de investigação que ainda acontece, esse tipo de prática, e que ainda é favorecida por relações de poder que são horizontais ou hierárquicas, se dizem horizontais, mas muitas vezes funcionam de maneira hierárquica, elas já não são, já não transitam com tanta facilidade no campo das artes têxteis. Então, acho que é importante, pelo menos quem está já dentro da universidade, não permitir que esse tipo de investigação transite de maneira muito... transite sem nenhum tipo de questionamento, né? Vamos lá para a nossa terceira pista. Vão anotando aí, gente, porque provavelmente, com muita segurança, vários aspectos aqui não são ditos suficientemente, explicados suficientemente bem. Então, a gente pode manter essa conversa, estender um pouco essa conversa, né? A gente também parte do entendimento, nosso terceiro entendimento, de uma virada narrativa, como resultado da ascensão de relatos micro e macro políticos. É visível que as concepções pós-estruturalistas, o que a gente entende como virada imagética, virada pedagógica, virada cultural e a virada narrativa são campos reflexivos que demarcam o nosso contexto atual. Um contexto em que, diferente de outras gerações, já não se pode mais demarcar um discurso como único e verdadeiro. Os discursos, eles são inúmeros, são atravessados um no outro, atravessados por questões políticas. Então, essa virada narrativa está muito ligada ao que é dito e, principalmente, ao que não é dito. O que não é dito ou o que não é visto, né? Então, essas invisibilidades fazem parte desses nossos jogos de relações de poder espiralares e que fazem parte dessa virada narrativa. E a nossa última pista de hoje para entender as questões das artes têxteis é que tem se consolidado, eu tenho visto assim nos últimos, tem sentido, na verdade, e percebido que nos últimos anos há uma imprescindibilidade dos aspectos relacionais e coletivos nas artes têxteis. Depois da pandemia, então, isso se intensificou de maneira incrível, né? Em que muitas vezes, quando a gente está trabalhando em um projeto individual, há uma imprescindibilidade, uma vontade, um escape que vai para o relacional, que precisa do outro para continuar prosperando, né? Percebi isso muito em muitas exposições, em muitos projetos de pesquisa, em muitas teses, dissertações, em que artistas ou pesquisadores, estudantes, começam com algum tipo de atividade individual, fazendo um bordando as suas próprias peças, crochetando peças autorais, e daqui a pouco esse processo criativo ele precisa encontrar outras vozes, ele precisa encontrar relações com os outros, ele precisa estar presencialmente com este encontro com outros grupos para continuar florindo, sabe? Para continuar prosperando. Eu vejo isso por mim, mas não só por mim, mas no meu caso, assim, durante a pandemia, foi nítido na minha vivência em que os têxteis, principalmente o crochê e até o bordado, a tapeçaria, que os têxteis foram super imprescindíveis para uma certa saúde mental durante a pandemia. Mas depois que a pandemia foi passando e o isolamento social foi se dissipando e a gente pôde voltar ao encontro, tudo aquilo que eu fazia na individualidade começou a ganhar grandezas, proporções muito maiores quando eu compartilhava
em sala de aula com os estudantes, nas galerias, nas nossas interferências urbanas, nas nossas intervenções urbanas. Então, eu fui percebendo que a necessidade do relacional se intensificou e é uma característica do campo das artes têxteis na contemporaneidade. Se antes não era, porque nem sempre foi assim, quando a gente vai ver a história do têxtil, a história das artes relacionada ao têxtil, a questão da relacionalidade do coletivo não eram as principais marcas. A gente vê isso se intensificando agora, tá? Vamos lá um pouquinho mais e aí depois eu já vou para alguns exemplos práticos. Nessas andanças, né, tem sido muito bacana assim participar não só de bancas, tanto de TCC, de mestrado, de doutorado, mas assim participar muito de exposições, de feiras, de eventos e coletivos, de associações, né? Tudo isso, essas experiências muito práticas, essas vivências, na verdade, muito práticas, elas têm me levado a visualizar que as artes têxteis elas caminham atualmente por essas trilhas aqui, né? Essas 9 trilhas, esses 9 assuntos ou até temáticas, né? Primeiro, o eterno embate e que um dia a gente vai ver superado, a gente não vai nem precisar mais falar sobre isso, que é a dicotomização, bipolaridade entre o que se entende como arte têxtil e artesanato. Claro que eu não vou aprofundar isso, isso é um debate para muito tempo, mas ainda é muito visível que arte têxtil e artesanato eles ainda precisam percorrer um caminho, vamos dizer, tomara que não muito longo, sou desejante de que não seja muito longo, em que as fronteiras entre esses dois campos elas vão se tornando mais porosas e a gente não vai mais precisar tanto argumentar se isso é arte, se isso é artesanato, né? A gente ainda vê muito essa necessidade, principalmente quando a gente vai ver as ações, as políticas para distribuição dos recursos culturais, né, recursos públicos para projetos culturais. A gente vai ver essas demarcações bastante delimitadas, mas o que a gente tem proposto nas nossas práticas é que essas fronteiras elas se diluam, elas fiquem porosas e cada vez mais flexíveis e contaminadas uma perspectiva com a outra. Um segundo viés é o que eu já comentei, da coletividade, da necessidade de estar junto, né? Por isso a gente vê muitos coletivos, muitas associações de pessoas que se reúnem para bordar, se reúnem para crochetar, para tricotar, para fazer tecelagem, para costurar. Então, a gente vê essa coletividade como uma necessidade contemporânea. Terceiro caminho que me leva a acreditar que o campo das artes têxteis tem percorrido e percorre com muita força são as questões de gênero e de sexualidades. Ou seja, o feminino, a gente entende, né, na história da arte sempre se diz muito que as artes têxteis elas não foram valorizadas na história da arte, de certa maneira invisibilizadas, porque eram feitos geralmente, se entende, não é 100%, mas vou dizer aí, é uma afirmação bem perigosa essa que eu vou dizer, mas muito atrelada ao feminino, né? A gente vê também isso muito na prática, mas em que o fazer têxtil, por ser historicamente um fazer atrelado ao campo doméstico, estava atrelado ao feminino e por isso desvalorizado. Então, muitas pesquisas têm se debruçado sobre a questão do feminino e do campo têxtil. Mas eu volto a dizer, isso aí não é uma afirmação única e nem fácil de se levar, e nem devemos, porque há vários grupos étnicos, várias comunidades em que associar o têxtil ao feminino não é uma realidade. Tá? Há muitas experiências que não demonstram isso, por exemplo. Tá?
Então, assim, só para demarcar o quanto essa afirmação ela é importante de ser discutida, tá? A gente também tem no quarto ponto a arte têxtil ligada ao campo da moda, do vestir, né? Do vestuário. E vou dizer para vocês assim, ó, que o campo da moda é incrível o quanto se organizou ao longo das últimas décadas enquanto campo de produção de conhecimento acadêmico, sabe? Quando a gente quer procurar materiais de base para as nossas pesquisas em artes têxteis, no campo das artes visuais, por exemplo, a gente está sempre com alguma recomendação ou com alguma referência que vem do campo da moda, porque é um campo que se articulou muito rápido e que produz muita pesquisa, né? Muita pesquisa mesmo. A nossa quinta possibilidade para pensar o campo das artes têxteis está ligada às questões técnicas. Então, assim, é muito visível que algumas feiras, exposições e até algumas iniciativas, elas priorizam aquela técnica bem feita das manualidades, né? Então, é um ponto de bordado bem executado, é um alinhavo bem reto, o avesso das peças bem feitinhos, né? Geralmente nessa concepção se diz, vamos ver o avesso da peça para ver como é que tá, para ver se a bordadeira ela é boa, ver o avesso da peça. Então, assim, a gente discute um pouco essa narrativa, essa verdade, né, essa noção, porque a gente tem praticado e vivido algumas desconstruções de técnicas. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma peça bordada, repleta de pedras, ou com nós mal feitos, isso também pode ser um viés poético, né? Um viés que detém muitos sentidos e que a gente poderia é, conversar bastante em relação a isso, né? O sexto ponto é, sem dúvida, o quanto a arte têxtil ela também é ligada à terapia, vamos dizer assim, terapia ocupacional, quando eu falo do contexto latino-americano, mas aqui na arte terapia, ou nas questões de cura, quando eu falo no contexto brasileiro, né? Então, o têxtil muito ligado às questões socioemocionais, como um disparador de regulação emocional. Então, é um campo que a gente tem entrado também. O sétimo, que é o estudo das fibras, aqui eu dei o exemplo anteriormente sobre o cânhamo, mas a gente tem aí pesquisadoras que estão tentando, que estão estudando sobre o bioplástico, por exemplo, estão estudando outras fibras e, inclusive, fazendo muitas produções artísticas com experimentações de fibras, né? O têxtil e a ancestralidade é a temática bastante comum, assim como o têxtil e as materialidades, ou seja, expandindo bastante. Eu mesma, atualmente, eu tenho uma proposição, na verdade, há 2 anos, em que eu estou expandindo o têxtil e levando ele lá para a litogravura, o têxtil e a pedra. Então, assim, as materialidades elas têm se expandido bastante. Vamos ver alguns exemplos bem práticos, porque eu também não quero me estender tanto. Júlia, eu estou pensando assim, como é que eu estou com o tempo? Acho que mais uns 10 minutos. Tá, então estou programada aqui, uns 10 minutos aqui para apresentar esses exemplos que são tão lindos. E com certeza algumas dessas artistas, dessas pesquisadoras, dessas professoras estão aqui. Uma delas, vamos ver, é a Mariana de Albuquerque Penha, que ela, então, a partir de todas essas perspectivas que eu apresentei para vocês, né, a partir da autobiografia, de uma narrativa, tudo aqui que eu vou apresentar parte de uma narrativa pessoal. Então, a Mariana de Albuquerque, ela se incomodou muito com a ideia de mulheres servirem como musa inspiradoras. Ela gostaria de protagonizar com o seu próprio corpo processos de criação. Então, em uma performance, a Mariana, ela em tinta, ela coloca tinta em partes do seu próprio corpo e vai, então,
Aqui a gente tem dois tecidos, né? Mas não foram só tecidos, mas aqui nesse exemplo são dois tecidos onde ela imprime partes do seu corpo com, inclusive com sangue menstrual, que é nessa segunda imagem. Então, com essa performance, que no caso ela não chamou de performance têxtil, mas a gente também vai pensando um pouco o que é essa vivência performática têxtil, ela vai trazendo essa memória autobiográfica do feminino, as relações que ela tem com o feminino, e aqui nesse caso com o sangue menstrual, para trabalhar algumas questões de gênero, algumas questões muito específicas sobre gênero. Nessa outra aqui, a nossa querida Ingrid, que está por aqui também. Tenho duas obras de Ingrid, que ela fez a graduação e depois o PIBIC, e depois o mestrado, em que Ingrid, com muito carinho, adoro recordar o que a gente viveu durante a nossa experiência de orientações, né? Que Ingrid também discutiu como ser uma professora, o feminino e a produção do texto a partir das questões de gênero, né? A partir das memórias de infância, por exemplo, quando ela aborda o vestidinho que a mãe dela guardava, ou que ela guardava, na verdade, em que ela reconfigura esse vestido e faz novas tramas com linhas. Aqui ela vai usando o bordado e a costura para traçar novas tramas nessa memória sobre ser professora. Então, Ingrid, eu estou falando aqui, gente, tudo que eu falo aqui, eu tenho autorização das pessoas para falar, tá? Elas me deram essa autorização, mas ela vai, se ela tiver aqui, ela vai me corrigir também depois se eu estiver falando errado. Mas Ingrid tem uma história muito bacana, tem aqui mais uma obra dela, uma cianotipia bordada, né? Que eu gosto muito de falar, que era o uso do batom vermelho. O uso do batom vermelho, ela não usava esse batom vermelho porque tinha uma narrativa familiar, uma crença familiar de que o batom vermelho não era para mulheres decentes. Então, essa crença autobiográfica, né, familiar, da sua ancestralidade, que vai passando de geração para geração, ela vai percebendo que quando ela entrava em sala de aula, ela também não estava usando batom vermelho e ela usava roupas bem discretas. E para quê? Para não perder, vamos dizer, o respeito, para não perder a credibilidade diante dos seus alunos, né, diante dos seus estudantes. E ela vai ressignificar, a partir dos processos de criação dela, o uso desse batom vermelho. Então, Ingrid, depois, se tu quiser até falar um pouquinho sobre isso, mas é uma memória a nível autobiográfico que vai se expandir, por isso que eu sempre digo que a autobiografia ela não é sobre a pessoa, ela é sobre um coletivo, sobre muito mais pessoas, ela transborda para o outro, por quê? Porque se a gente for perguntar aqui nesse grupo, várias pessoas, com absoluta certeza, vão dizer que tem alguma memória em que o feminino foi restrito, a expressão do feminino teve algum tipo de expressão restrita por narrativas familiares, de certa maneira, restritivas ou que impeditivas, melhor dizendo, né? Se a gente for ver essa memória do batom da Ingrid, não é só dela, é a nossa memória, é a memória de muitos de nós aqui, né? Então, é dela no sentido da individuação, no sentido da experiência pessoal, mas ela é coletiva porque ela espelha um contexto social e cultural muito maior do que ela mesma. Então, é aí que a gente vai falando sobre a autobiografia como transbordamento. Ray Ellen que resolveu, ela tem os familiares de uma comunidade pesqueira, e nessa comunidade somente os homens tramavam as redes, e ela nunca aprendeu a tramar uma rede. E ela vai ressignificar essa memória, querendo também entender essas relações de gênero nesse grupo, e ela, então, como poética, vai aprender a tramar uma rede de pesca. Então, vê a questão da materialidade têxtil sendo reconstituída, a questão da memória ancestral sendo ressignificada, né? A questão de gênero sendo pensada. Então, aí, todos aqueles pontos, eles vão transpassando, né, as nossas poéticas. Aqui a gente também tem mais uma lindíssima, uma série de bordados que Melanie Nascimento fez. Ela começou a escutar
ela escutava as narrativas, ela tinha uma avó que contava muitas coisas, né? E essa avó, ela sempre repetia muitas histórias. E aí ela foi se dando conta de que muitas vezes a gente não para escutar as histórias das nossas ancestralidades, né? As histórias daqueles que são mais experientes nas nossas famílias. Muitas vezes a gente até se irrita, né, com aquela repetição. E ela começa então a registrar essas histórias e ela transfere imagem de fotos dessas ancestrais, essas avós, se eu não me engano, bisavó também, e ela vai fazer o seu mapeamento, sua árvore, né, genealógica, vai trazer origem dessa árvore genealógica e vai bordar isso, vai bordar com as narrativas das suas avós e bisavós, né? E mãe também, se eu não estou enganada. Então, assim, um projeto lindo que gerou vários bordados que fazem essa honra, né? Que honram as memórias das suas parentes, né? Aqui também, Letícia de Mello Andrade. Durante a pandemia, ela sentiu muito, aqui também um aspecto curativo, emocional, né? Porque durante a pandemia, Letícia vê a necessidade de bordar um vestido com o nome e com pequenas imagens, silhuetas, né, de pessoas queridas, pessoas que ela gostaria de estar de volta na presencialidade. Então, assim que as ações de isolamento social elas são flexibilizadas, a Letícia resolve caminhar pela praia, caminhar pela orla do Recife, em Boa Viagem, usando esse vestido, mas não era uma caminhada assim do cotidiano, era uma caminhada lenta, que durou muitas horas, em que ela vai sentindo o quanto aquela falta de interação, aquela falta de possibilidade de ir, inclusive, ao mar, de caminhar na praia, de encontrar pessoas, o quanto isso impactou ela de maneira muito peculiar. Então, ela resolve fazer o processo de criação dela com essa história. Aqui a gente tem a outra Letícia, em que ela tem um vestido de crochê e ela resolve, junto com o grupo, um dos nossos grupos anteriores, aqui em 2022, né? Um dos nossos grupos anteriores de arte têxtil, ela resolve, então, num ato coletivo, conjunto e muito afetivo, destruir esse vestido e transformá-lo em pequenas peças têxteis, né? Tinha toda uma ritualização muito ligada à narrativa dela, né? A narrativa de vida dela, em que ela foi contaminando a todos com as suas narrativas pessoais. E temos a Savana, que também bordou, fez vários bordados, e aqui com um sentido muito lindo, porque Savana é professora, está em formação, vai ser professora daqui a pouquinho, mas já está aí na docência, e ela vai pensar, através desses bordados, de uma série com esses bordados, ela vai pensar todas as situações de agressão, de violência física e verbal que acontecem nas instituições de ensino. Não só nas instituições de ensino, também familiares, mas o foco dela aqui com essa peça é partir de uma narrativa pessoal, para depois pensar isso como professora, quais são as agressividades, os atos de violência que a escola, que os âmbitos educativos ainda perpetuam nos dias de hoje, né? Não são mais as palmatórias, mas são outros mecanismos de violência que se instauram nas instituições de ensino. E aí a Savana vai fazer uma série de bordados bastante relacionados a isso. Aqui, e já estou terminando, deixa eu ver aqui, minha penúltima é a Grace, em que ela montou um grande painel de algodão cru e por vários dias ela foi pedindo que as pessoas que ela conhecia e que estavam trabalhando com a gente fossem trazendo algumas memórias pessoais, e essas por meio de alguns objetos, e aí esses objetos eram costurados nesse painel. E ela escutava e registrava todos os relatos. Foi um trabalho também muito bonito. Aqui a gente vê, por exemplo, um casaquinho, a gente vê aí gravuras, a gente vê desenhos em que as pessoas
levavam esse material, esse artefato, e falavam para ela a história desse artefato. E aí, com isso, ela foi construindo um grande mural em algodão cru. E por último, o exemplo, nosso último exemplo de hoje, para a gente abrir aqui para conversar um pouco, foi a Alanis Araújo, quando ela fez uma performance riquíssima, em que ela colocou voal, esse tecido em voal, pendurado como uma cortina, e ela começou a pintar as silhuetas das pessoas que estavam, né, depois desse voal. Então, ela instalava o voal e aguardava quem ia se sentar ali por perto, quem ia transitar, quem ia abrir a porta. E aí ela registrava com traços rápidos a presença, essa presencialidade das silhuetas nesse voal. Então, assim, um trabalho também muito importante logo após a pandemia. Então, a partir disso, para não cansá-los demais, eu termino essa apresentação com muita coisa para ser dita, mas muita coisa assim que a gente ainda vai construir na presencialidade a partir da semana que vem. Então, assim, as nossas ações para esse semestre, elas têm duas ações, uma em crochê e bordado, presenciais, mas nós também temos o lançamento de chamada para um dossiê, o dossiê da revista Cartema. O dossiê vai ser só sobre o têxtil coletivo. É um convite ao coletivo que vai ser organizado pela Natália Rezende, pela Joedi Martins e por mim, e a gente vai receber pesquisas no campo da arte têxtil que falam sobre esse fazer coletivo, que trazem essas perspectivas para a gente poder registrar isso enquanto campo de conhecimento. Então, bom, são essas ações para esse semestre, né? Então, para esse semestre, são essas 3 grandes ações que vão estar acontecendo. E, Júlia, como é que tu acha que a gente prossegue?